presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Ei, pessoal, muito bom dia para todos vocês. E olha, começando o programa desse dia 30 de setembro de 2021, lembrando que a partir do dia 10 de outubro, muito provavelmente, a Rádio Bandeirantes vai estar na faixa estendida da FM. Olha, gente, é uma aquisição aí, porque a gente foi demandado por muitos e muitos anos para ter a rádio em FM. Então, teremos. Isso daí é um presente nosso para os ouvintes. Bom, e muito bom dia de novo. Vocês estão agora acompanhando Bastidores do Poder, que é um programa produzido pelo Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e apresentação é da Rose Guglielminetti e minha, Zezé de Lima. A mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Lucas Pessoa e do Gil Kleber. Pessoal, se vocês quiserem nos ver, vão lá no bandmulti.com.br, o portal da Band+, nos aplicativos da Band Rádios, vocês vão nos ouvir, e na Rádio Bandeirantes nos ouvir também. Agora, outra opção para nos ver, são duas, aliás, outras duas opções. youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no Facebook, facebook.com Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Band+. E participe aqui do programa, nos ajudem a fazer o Bastidores do Poder, mandando sua mensagem para 19 97102 1493, 97102 1493. Muito bom dia, Rose Guglielminetti. Bom dia, Zezé de Lima, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Ouvindo bem, mas não estamos te vendo. Eu não sei o que tá. Agora vimos você passando batom, arrumando batom. Se comporta aí hoje, porque hoje a gente tem espectador aí bastante exigente. Uma figura de olho azul, que eu não vou falar o nome da figura, assim, para não denunciar, mas ele vai estar aqui prestando atenção no que a gente vai estar falando e como a gente vai estar se comportando. E principalmente, vendo se meu microfone tá 10, igual o João, que é o nosso engenheiro, falou que estava. Bom, Rosmaria, notícias de Campinas, notícias do prefeito, como tá, Dário Sarrati? Falei com ele ontem por telefone, né? Ele me ligou ontem à tarde. Eu achei a voz dele bem melhor do que aquele vídeo que ele gravou quando ele saiu do hospital. Assim, ainda tá um pouco cansado, mas você já via vigor, sabe? Força na voz. Ele estava, assim, animado, e ele vai estar conosco na segunda-feira, já marcamos, né, aqui no programa, na segunda, mas eu achei ele animado. Aí ele falou assim, eu estava pensando em voltar a trabalhar amanhã. Eu falei, você tá louco, né, acabou de sair do hospital, tem que ficar, tem que deixar o corpo recuperar. E eu até falei para ele, eu falei, você não vai esquecer que tem sequelas, filho, você ainda não sabe qual que é a sequela que ela vai ficar, né. Eu falei, gente, para com isso, né. Aí ele deve voltar trabalhar na segunda-feira, mas já tá fazendo atendimento por telefone. Eu falei, tudo bem, faz por telefone, né? Se precisar de alguma demanda que é importante, o prefeito fazer algum... Você faz? Então vão lá no lugar dele, né? Fica quieto, sossega o rabo. Porque é o seguinte, fôlego ele não deve estar tendo. Fôlego deve ser um negócio que deve estar faltando para ele. Então, e pelo amor de Deus, deixa até a gente aflito, quem fica, né? Nem é legal. Então, para, Dário. Descansa, né? Descansa, mas eu achei que ele estava bem. E aí ele contou, Zezé, que na crise, né, na semana passada, quando ele estava na casa dele, ele precisava ir ao banheiro. Ele falou que o banheiro tinha assim, uma distância de 2 a 3 metros de onde ele estava.
ele não conseguia levantar para ir ao banheiro. Ele falou, Rose, é só quem tem essa doença que passa a ter noção do perigo e de quanto que ela prostra a vítima, de quanto que ela detona com a pessoa. Eu não tinha forças. E o Dário falou assim, eu ficava pensando, gente, mas eu sou uma pessoa que trabalho pra caramba, sou super ativo, mas assim, ela derruba mesmo. Mas eu fiquei feliz, Zé, de falar com ele, porque até então eu estava falando com ele só pelo WhatsApp, não tinha conversado, mas foi bom. Fizemos algumas fofocas, inclusive, de políticos da região, né? Aquelas coisas todas, né? Uhum. Mas ele está bem, graças a Deus ele está bem, assim, está bem melhor, bem, graças a Deus. Aí ontem eu tive coragem de falar, falei, Dário, nós estamos com medão de você morrer. Aí eu falei assim, eu só falaria isso para você depois que eu ouvisse a tua voz, né? Aí ele deu risada, ele falou assim, você acha que eu não fiquei, né? Bom, Rose, por falar nisso, por falar em sequelas de Covid, quem for lá no Bandimulti hoje vai ver uma matéria que eu achei muito interessante. Essa matéria está em Mundo, e essa matéria, eu estou até com ela aberta aqui, é um estudo, tá, da Universidade de Oxford e do Instituto Nacional de Pesquisas de Saúde, divulgado na quarta-feira, ontem, e que pela primeira vez se apresenta aí um resultado das sequelas deixadas de longo prazo pela Covid. Isso eu achei muito interessante. Não havia aí de curto prazo, né? Os médicos falando, quem teve a doença, quando depois que se recupera, apresenta isso. Mas agora é um estudo científico mesmo, com 270 mil pessoas, tá? Que se recuperaram. Então, isso assim, elas num período de 3 a 6 meses depois de ter tido a infecção, tá? 37% dos pacientes apresentam essas sequelas, tá? Entre os sintomas mais comuns estão problemas respiratórios, fadiga, dor e ansiedade. Olha só, Rose. E os sintomas que se revelaram mais frequentes em pessoas que foram hospitalizadas, tá? Caso do nosso Darinho, eles são ligeiramente mais comuns entre mulheres, tá? Isso é uma coisa interessante, mas assim, não revela causas detalhadas, gravidade ou duração depois desse tempo, tá? Agora, as pessoas mais velhas também, elas tiveram, e homens tiveram mais dificuldades respiratórias, né, esse grupo, e problemas cognitivos, enquanto jovens e mulheres tiveram mais dores de cabeça. Lembrei de você não me tem essa Covid, sintomas abdominais e ansiedade ou depressão. Aí, tá aí um estudo mais bastante denso, né? Porque se falar de 270 mil pessoas é muito confiável, né? Tudo com coisas científicas, métodos científicos para se investigar. E é aquilo que a gente vem falando do que os médicos observam, assim, só na observação, falam, quem tem Covid, e da gente que se relaciona com pessoas que tiveram Covid, que foram hospitalizadas, e que depois falam pra gente, olha, eu tô me sentindo assim, assado. E quando eu falo sobre isso, toda santa vez eu me lembro do Walter Greve, presidente da CEASA, inclusive quando ele esteve aqui conosco, a dificuldade dele com memória, assim, em relatar casos, né, o quanto ele parava, e ele dizendo que essa estava sendo assim uma das maiores preocupações que ele tinha naquele momento, porque ele não conseguia resgatar essa memória rápida e tudo mais. Tem que ficar esperto. Bom, Rose, outra coisa aqui de Campinas hoje, Câmara teve sessão ontem, né? E a Câmara, então, aprovou aí em última discussão aquele pedido do Executivo de autorização para contrair um empréstimo de 200 milhões com a Caixa Econômica Federal para obras de infraestrutura em vários bairros de Campinas.
Os bairros aí que vão ser beneficiados com drenagem, pavimentação, são o Campo Belo, Vila Palmeiras, Parque Centenário, Jardim Lisa, Residencial Campina Grande, Jardim Campina Grande, o Satélite Íris 2, Sul América, Parque dos Pomares, Jardim Itaiú, Jardim Líbano, e também esse dinheiro vai ser usado para a construção de pontes e viadutos relacionados ao BRT. Bom, toda vez que a gente fala no município contraindo dívidas, é um negócio que me dá uma certa dor de estômago, porque eu penso, vão usar direito esse dinheiro, né, Rose? Esse dinheiro vai fazer isso, né, Rose? Porque toda vez eu lembro de uma CPI que a Terezinha, quando era vereadora, fez, que era ali relacionado ao São Marcos, sabe, para acabar com as enchentes ali naquela região, e que, segundo ela, o dinheiro foi para outras coisas, ficamos com uma dívida enorme e as obras não foram feitas. Pois a prefeitura, o prefeito, quando ele anunciou, né, queria fazer esse empréstimo de 200 milhões da Caixa Econômica Federal para fazer essas obras de pavimentação, Zezé, ele já apresentou o projeto de pavimentação. Então, a verba estaria carimbada para ser destinada a esse tipo de obras, tanto que ele já anunciou lá atrás, né, no dia da coletiva, acho que nós estamos em setembro, foi em agosto que ele anunciou, julho, na verdade, foi no aniversário de Campinas, quando ele anunciou o projeto, ele já deu o nome dos bairros em que ele faria as obras. Então, assim, a expectativa é que eles cumpram, já que ele anunciou o nome das obras, o nome dos bairros, disse o valor do empréstimo e para que seria, e o projeto, então, eu não acho que vai ter desvio, não. Eu acho que, de fato, ele vai contratar as construtoras para esse tipo de obra, né? Em relação ao endividamento do município, o prefeito falou que não tem risco, né, da prefeitura ficar endividada, porque não houve queda nas receitas durante esse ano. E, além do mais, este ano, a Prefeitura de Campinas, ela já fez 2 cobranças extemporâneas, ou seja, fora de prazo, dos carnês de IPTU, né, do IPTU, na verdade, não dos carnês, do IPTU. Ontem, Zezé, ela emitiu mais 5.500 carnês, que vão trazer aí para a Prefeitura quase 31 milhões de reais. E o que é essa cobrança extemporânea? São o IPTU em relação a terrenos, ou de imóveis que sofreram reformas, ou até uma atualização, né, cadastral, e outros tipos de mudanças que tiveram ali naquele imóvel. E esse IPTU foi lançado para residencial, comercial e indústria e terrenos, né? Eu achei, Zezé, bastante dinheiro, 30 milhões. E quem vai receber o carnê não vai gostar de receber, obviamente, né? Porque você imagina, a pessoa já foi cobrada lá em setembro, aí agora ela vai receber um carnê surpresa na casa dela de uma atualização do valor do imposto, né? A pessoa vai poder pagar em até 11 parcelas, né? E começa a vencer, a primeira parcela vai vencer no dia 16 de novembro, e a prefeitura, com isso, Zezé, a prefeitura acaba tendo um dinheiro entrando a mais ao longo dos anos. Porque o que a gente sempre ouviu falar aqui na prefeitura de Campinas, em todas as prefeituras, o melhor semestre financeiro de arrecadação é o primeiro semestre. Por quê? Porque tem os lançamentos de IPTU, de IPVA e os outros impostos. Então, a prefeitura acaba tendo uma boa arrecadação no primeiro semestre e, quando chega no segundo semestre, começa a contar gotas o que está entrando. Não foi o que aconteceu na pandemia. Gente, eu fiquei muito impressionada. Não foi só a Prefeitura de Campinas, mas foram todas as prefeituras, todos os prefeitos que nós entrevistamos aqui, não observaram queda na arrecadação e até um aumento na arrecadação, principalmente por conta do ITBI, né? E isso é bom. Agora, então, de qualquer forma, Zezé, o prefeito falou, olha, não precisam se preocupar, porque a gente não vai endividar a prefeitura sem ter condições de pagar. Então, é isso. São 200 milhões, eu acho que asfalto, Zezé, precisa ter, porque quem mora em bairros que não tem asfalto, gente, olha, são crateras
buracos imensos, destrói o carro, os ônibus mandam os piores ônibus que tem, a população é muito mal servida, então tem que ter asfalto. Não, eu concordo. E uma das garantias, né, inclusive ontem citadas na Câmara, né, na defesa do projeto aí pelo líder do governo, o Rossini, né? Uhum. É que a prestação de contas assim vai ser bastante transparente para que todos possam acompanhar essa execução, que concordo com você, importantíssima. Isso daí barateia transporte. Olha, as vantagens assim são difíceis até da gente enumerar. Mas, e em relação à capacidade do governo, né, de bancar esse empréstimo, eu também acredito que não é que está indo de vento em popa, porque o Brasil não está indo de vento em popa, mas a gente sabe que, por exemplo, o ICMS é uma componente importante aí para a composição dos orçamentos dos municípios, e ICMS está muito bem, obrigado, vamos muito bem, obrigado. Em grande parte impulsionada aí pela alta do preço de combustíveis, né? Não existe um imposto único, uma alíquota única de ICMS para o combustível. Cada estado cobra uma alíquota, aliás, uma coisa que o governo federal está tentando uniformizar, e que anteontem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, da Câmara Federal, disse que vai colocar esse projeto em votação, que é unificar essa taxa de ICMS. Não sei se ele vai conseguir aprovar, mas ele vai colocar, né? Mas essas taxas aí, embora não tenha havido, todos os governadores garantam que nenhum aumentou a alíquota de ICMS para combustível, né? O fato é que o preço subiu para caramba, o movimento, a demanda por combustível também está aumentando bastante, e nesse sentido o ICMS teve aí nos estados um aumento, o ICMS vindo do combustíveis de 30% para os estados. E os municípios se beneficiam disso também, né? Imagina Paulínia, como é que a vida tá boa lá pelo lado de Paulínia, né? Tá dando de braçada, né? E aí, falando nessa questão também de ICMS, o governo de São Paulo anunciou ontem uma redução em várias alíquotas aí, segundo o governo, de setores geradores de emprego, como indústria do petróleo e gás natural, que passará de 12% para isenção na aquisição de máquinas e equipamentos, e sucos e bebidas naturais. Bom, eu vendo essas reduções aí que o Dória está dando, é lógico que a gente sempre aplaude quando tem redução de imposto, né, Rose? Porque a gente paga imposto pra caramba. Mas o fato é que no início desse ano houve uma chiadeira geral, porque segundo Dória, não foi aumento de alíquota, mas sim retirada de isenções aí de setores que não retornavam para a sociedade essa isenção que era patrocinada por todo contribuinte paulista. Não sei, vamos ver, mas ano que vem tem eleição, Dória é candidato, a expectativa é que, de fato, isso aconteça, né? Aliás, tem um monte... Quando eu vi essa notícia ontem do Dória, eu fiquei imaginando, eu imagino que tenha tido um estudo de impacto financeiro para poder oferecer, né, essa isenção para esses setores, que você impacta as receitas e você não pode ter queda, você não pode deixar de cobrar, porque você pode responder por atos de improbidade administrativa. Mas eu fiquei imaginando o quanto que esse projeto, esse anúncio de ontem, tinha um cunho eleitoreiro. Por quê?
Porque, Zezé, de fato, o Dória apanhou e apanhou muito, e as pesquisas internas que eles têm feito têm mostrado que ele perdeu muita aderência, principalmente naquele grupo que era o eleitor dele, que é esse grupo empresarial, ligado aos setores econômicos. Quando ele tirou os impostos, eu vou chamar de subsídios, né? Os subsídios ou as isenções de alguns setores, então você tinha vendas de carro, você tinha de tratores, você tinha vários setores. Que, na verdade, ele diz assim, na prática, legalmente falando, não houve aumento de imposto. Não, ele não aumentou a alíquota, ele não fez nada disso. Mas quando ele tira esse subsídio, essa isenção, quem vai pagar volta a pagar o que pagava antes. Então, a pessoa vai pagar mais imposto. Então, para quem está pagando, é mais imposto, sim. E, Zezé, para muitos significou um aumento exorbitante. Então, esses empresários, esses setores econômicos e produtivos reclamaram. Aí a Dória falou, mas vocês não retornaram para a gente, porque você dá isenção para que você também promova um retorno para o cidadão, porque o cidadão também mas emprego, é uma série de coisas aí que se mensura, né? E vocês não estão fazendo isso, por isso que eu estou tirando, enfim, mas ele ficou muito desgastado. Aí ele vem, 8 meses depois, e anuncia para outros setores essa medida, né? Então, ele deve ter feito um estudo de impacto financeiro, de quanto que essas empresas vão trazer de emprego, vão gerar emprego, porque ele mesmo disse, são empresas que vão gerar emprego. Então, a gente quer incentivar a geração de emprego. Então, eu vejo assim, como uma medida já com vistas às eleições do ano que vem, dizendo, olha, nós estamos retomando e ele não vai conseguir o voto desse cara que ele tirou a isenção no começo do ano, mas ele pode conseguir a simpatia desse que ele está acenando agora, né, a mão para esse setor. Então, eu acho que é uma medida necessária, mas também um cunho aí eleitoral, já pensando nas eleições do ano que vem. Hoje, Zezé, não tem como a gente não pensar nisso, né? Agora, desde algum tempo atrás, já não tem como a gente não pensar nas eleições do ano que vem. Aliás, todos os nossos governantes, eles assumem já pensando na próxima eleição, já pensando na reeleição ou em fazer o sucessor dele, né? No caso daqueles que não podem se candidatar mais. E isso tem sido uma coisa muito ruim pro Brasil, na minha opinião, porque o cara não faz o que tem que ser feito para poder manter o curral dele. Nesse sentido, eu até elogio o Dória, quando ele diz, o meu Ministério da Fazenda fez esses estudos, e isso aqui eu não vou dar mais, porque isso daqui não retorna. O que o Estado deixa de arrecadar para cumprir com outras obrigações na saúde, transporte, educação, não compensa. Não compensa, porque o cara não gera emprego, o cara não... né? Então, eu entendo. Isso daí até elogio. Mas, assim, eu acho que se foi uma coisa pensada, se foi uma coisa realmente estudada, só bater palma. Mas que tem a ver com eleição, eu não tenho a menor dúvida também. Agora, outra coisa que o Dória anunciou ontem, e isso eu achei, assim, bacana também, mas lógico que isso vai trazer frutos eleitorais também. Eu não estou fazendo um julgamento de valor aqui, gente, porque isso é mais do que necessário. Você fazer mutirão de saúde. A gente tem falado aqui frequentemente, aliás, frequentemente é pouco, a gente fala todo santo dia, sabe? No que significou a superlotação de hospitais, de profissionais direcionados para tratar a Covid, que foi o estado de São Paulo foi o mais atingido, né? E todo o resto que não era Covid, enfia debaixo do tapete, a gente vê depois que a Covid passar. Em tese, a Covid já deu uma passada, os hospitais, os leitos já estão mais disponíveis e agora, de fato, é hora de você fazer alguma coisa com quem não teve Covid, mas tinha câncer, tinha problema de coluna, tinha fígado, estômago, intestino e tudo. E aí ontem, então,
o Dória anunciou a volta do Corujão da Saúde, focado nesse primeiro momento só em oncologia. E é fundamental, mas que isso vai ter um impacto em eleição também vai, né, Rose? Claro que vai. Zezé, eu acho que o mutirão é o único, a única política acertada depois da pandemia que os prefeitos e os governadores têm que fazer. Só em Campinas, nós temos aí 10 mil cirurgias represadas que vão ser colocadas no mutirão em outubro e novembro, né? Que a Prefeitura de Campinas já anunciou também que vai fazer, para poder tentar resolver essa fila. Você veja, Zezé, que outro dia eu estava conversando com um médico, não sei de onde, não me lembro, mas era do Poder. E ele estava me dizendo que por conta da Covid, um paciente de oncologia estava demorando 8 meses para conseguir um retorno. Isso é vida ou morte. Exatamente. Isso determina. O período de atendimento desse paciente oncológico vai significar se ele vai sobreviver ou não àquela enfermidade, essa doença. Então, como que... É um crime você demorar 8 meses para poder atender um paciente que já foi confirmado o câncer, e aí você precisa iniciar o tratamento, mas você não tem consulta, ou você não tem médico, ou você não tem... Gente, aquele paciente, a possibilidade dele ser curado, a cada mês que vai demorando sem a intervenção medicamentosa, vai significar que aquela doença... A chance é menor. A chance é menor. Então, os mutirões, eles são necessários. Obviamente, claro, gente, nós temos eleições ano que vem, que isso vai refletir, no caso do governo de São Paulo, vai refletir nas eleições do ano que vem, porque aí, o que o Dória, se ele for candidato a presidente, o que ele quer dizer? Conseguir evitar o caos na saúde em relação à Covid, e tão logo terminou a Covid também resolveu o problema da fila imensa de tratamento que estava lá. Mas a saúde, Zezé, é um problema que os governantes precisam... eu sei já que muitos têm olhado para a saúde com mais cuidado, até porque não é nem mais cuidado, é que a demanda ela é tão grande que ele não tem o que fazer. Ou ele cuida, ou ele bota dinheiro, ou as pessoas vão começar a morrer na frente dos hospitais. Mas ainda assim, nós precisamos cuidar da saúde mental, as pessoas precisam ter acesso a exames. Tem pessoas que estão há 2 anos, por exemplo, qual que é o maior problema em Campinas, Zezé? São os atendimentos de osso, de machucado, não é fisioterapia, não é de fisioterapia, é de ortopedia. Ortopédicos. Os atendimentos ortopédicos em Campinas, eles estão todos represados. É um problema seríssimo. Então, uma pessoa que tem um problema, quebrou o pé, precisa fazer uma cirurgia no osso, está com problema com dores nas costas, qualquer intervenção ortopédica tem que ficar meses na fila de espera. Então, isso é um problema. Então, precisa resolver. E é um negócio, eu acho que isso tem que ser destacado, porque a qualidade de vida de quem tem um problema ortopédico, ela fica comprometida. E, além de gerar outros problemas, por exemplo, a Previdência Social, muita gente que tem problemas de fêmur, de joelho, tem que ser afastado do trabalho. Porque não consegue desempenhar função, muitas vezes não consegue subir no ônibus. Então, quer dizer, é uma situação, Rose, que de fato, assim... E assim, né, aí eu estou olhando aqui do Dória. E o Estado de São Paulo tem uma tradição já, vou colocar desse jeito, de atender a muita gente de muito lugar, né, Rose? Brasil inteiro. Haja vista, HC da Unicamp, vai ali no Boldrini para você ver, sabe? Eu sei que o Boldrini não é um hospital do Estado, mas de qualquer forma é no Estado de São Paulo. Então, ele certamente vai usar isso se ele vier a ser o candidato do PSDB ao governo do Brasil, ele vai usar isso e vai ter uma coisa forte, né?
para tentar convencer as pessoas da eficiência dele. Porque é parrudo esse corujão aí que ele está fazendo. Muitos hospitais aderindo. Ele está aumentando o horário de funcionamento de hospitais municipais, de hospitais estaduais. E tá assim, ele vai dar um gás. Sorte de quem tá precisando muito, né? Aí é sorte que temos um ano eleitoral também, porque se não tivesse, será que ele se voltaria com essa força para esse lado da saúde? Não sei, exato, não sei, mas sorte de quem precisa. E é triste nós falarmos que é sorte, porque tem um ano eleitoral para que os governantes possam, de fato, olhar para essa necessidade da população, né, Zezé? Mas vamos ver se futuramente a gente comece a ter mais políticos gestores e que consigam olhar. Porque você imagina, Zezé, você está com uma dor, você precisar de uma intervenção, de uma consulta e você não conseguir. Como que deve ser desesperador? Nossa. Gente, não é humano, é desumano. Zé, nós precisamos ir para o intervalo, porque o Antônio Zufo, que é nosso entrevistado, já está conosco, né? Então a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Vamos lá? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. O Corredor Dom Pedro já apresenta boas condições, apesar de pontos com obras. O motorista não perde tempo na rodovia Dom Pedro nos dois sentidos, também faz um bom caminho pelo anel viário Magalhães Teixeira e Zeferino Vaz. A Fast Shop tem entrega rápida e serviços para facilitar o seu dia. Baixe o app e aproveite 40% de desconto e pagamento em até 18 vezes. É só na Fast Shop. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E as facções democráticas estão se fragmentando enquanto os líderes partidários tentam desesperadamente manter a agenda legislativa do presidente Joe Biden à tona. Alguns progressistas estão revoltados com o plano da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, de realizar uma votação hoje em um projeto de infraestrutura bipartidário de cerca de $1 trilhão, antes de fechar um acordo sobre um pacote de gastos de vários trilhões de dólares para expandir a rede de segurança social. O projeto de infraestrutura é uma prioridade para os democratas moderados, enquanto o pacote de gastos é defendido por progressistas. À medida que a paciência diminui, os líderes democratas querem que os senadores John Manchin e Kyrsten Sinema, 2 moderados importantes, divulguem as suas intenções sobre esses itens importantes da agenda para que os democratas possam avaliar a sua probabilidade de sucesso. Enquanto isso, o relógio está correndo em uma paralisação do governo que precisa ser resolvida até hoje para resolver o teto da dívida do governo, que se aproxima logo mais no próximo dia 18 de outubro.
E o aumento da variante Delta pode ser a última grande da infecção observada aqui nos Estados Unidos, diz um especialista, mas apenas se as pessoas se protegerem nos meses de outono e o inverno que estão aí por vir. Esse período trará uma ameaça dupla de Covid-19 e de gripe. Então, as autoridades de saúde estão pedindo às pessoas que sejam vacinadas para ambos. A longo prazo, a Covid-19 pode se tornar uma ameaça sazonal, muito parecida com a gripe, o que pode levar escolas e empresas a fazer mudanças sazonais, como evitar reuniões de alta densidade. Os pais que aguardam notícias sobre as vacinas infantis terão que esperar um pouquinho mais. A Pfizer e a BioNTech informaram que enviaram os dados da vacina Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos ao FDA para uma revisão inicial, mas ainda não enviaram um pedido de emergência de autorização de uso. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder, trazendo aqui uma figura que em 2004 era presença obrigatória diária em noticiário. Não digo que era só na Band, mas assim, ou era na Band, ou era na IPTV, ou era na CBN, em tudo quanto é lugar. O professor Antônio Carlos Ufo, que aí ele fazia leitura pra gente daquela seca desgraçada que quase matou a gente de susto. E olha ela aí de volta. Professor, muito bom dia pro senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, bom, o senhor, toda vez que nós temos problemas de crise hídrica, o nome que aparece é o do Zufo, não tem jeito, né? Como que o senhor está vendo essa crise? A gente está vendo aqui nas regiões, nas cidades da região, já racionamento de água, algumas questões importantes, mas o mais importante mesmo é em todo o país, que é a falta de água, falta de energia e o impacto que isso pode provocar na economia. De fato, qual que é o diagnóstico que nós temos hoje no Brasil em relação a essa questão da crise hídrica? E o prognóstico, pelo amor de Deus. Bom, como eu estava comentando há pouco com vocês, isso não é novidade. Nós já passamos por um período seco prolongado de 40 anos, entre 1936 até 1975. Foram exato 40 anos em que nós vemos, né, nas séries históricas de longo período, que tem um salto, né, da precipitação média desse longo período para um período subsequente. Então, entre meados da década de 30 até meados da década de 70, nós passávamos por um período como estamos hoje, né, da redução das precipitações, e que teve um impacto na época com a produção agrícola. Tanto é que a população rural acaba procurando as cidades, né, em busca de oportunidades, porque o campo já não produzia o suficiente para manter todo aquele contingente no meio rural. Então, as cidades começam a inchar. E a partir de meados da década de 70, que foi 76 até 2012, começa a chover mais. Nesse período, nós vivenciamos o quê? As enchentes, né, que no verão eram diárias, as notícias lá de transbordamento da queda do Tietê, invadindo as marginais e fazendo todo aquele caos no trânsito. Aqui em Campinas também, né, que nós tivemos vários incidentes, né, por causa das enchentes. Até mesmo em Sousas, que teve rompimento de 3 barragens, né, isso foi em 2003, né? Em 2003 teve também aquele evento na Norte e Sul, que houve a morte de um bombeiro, como a Zezé comentou também. E agora nós deixamos de ter essas notícias de enchente. Então, nós adentramos num período que ele vai ser um pouco mais seco. Isso não significa que não vamos ter enchente nestes próximos 30 ou 20, 30, 40 anos. Nós vamos ter enchente também, mas elas vão ser menos frequentes e menos intensas como aquela que nós vivemos nos 40 anos entre a década de 70 e 2010. E o meu prognóstico, então, é o seguinte: a gente vai entrar nesse período, vai ter muito impacto na produção de água para abastecimento e vai ter impacto também na produção de energia, uma vez que a média das vazões da Bacia do Paraná, elas devem cair pelo menos 30%. Isso seria o equivalente a como se chegássemos no sistema e desligássemos as chavinhas de 30% das barragens existentes para a produção de energia.
Então, na falta da hidroeletricidade, nós temos que acionar outras matrizes, né, para suprir, para cobrir, né, a redução da produção hidroenergética, por exemplo, a termoelétrica. A termoelétrica nós conseguimos ligar a chavinha lá e colocar elas para operar. Só que o custo da produção do megawatts da termoelétrica, ele é mais caro do que a hidrelétrica. Por isso que nós temos esse aumento da nossa conta de energia, né? Nós mudamos de tarifação, né, a bandeira vermelha, que a tarifa é mais baixa porque entrou a produção da termoelétrica, que é mais caro e é poluente. Lembrando que nós temos hoje a nosso favor a produção eólica e a produção da energia solar. Só que nenhuma das duas nós temos controle, nós não conseguimos acionar a hora que nós queremos, porque a solar só tem durante o dia quando tem sol. Se vem nuvem, se o sol fica encoberto, a produção cai. E a eólica só quando ocorre vento. Então, se tiver uma calmaria, não tiver brisa, né, não gera eletricidade. Então, elas seriam só matrizes complementares à nossa matriz geral de produção de eletricidade. Então, nós estamos ainda muito ligados, né, ou muito dependentes do clima, porque se chover, nós temos água para gerar eletricidade. Se parar de chover, nós não temos, porque não temos reservatórios de regularização de vazões. As nossas hidroelétricas, na verdade, um grande número delas foram construídas a fio d'água, ou seja, ela vai gerar aquilo que tiver no rio. E as de regularização, que são poucas, como Furnas, né, que ela regulariza o Rio Grande, depois entra no Rio Paraná, ela armazena água e depois ela consome esse volume nos períodos secos, mantendo a produção de energia elétrica. Mas mesmo Furnas, que é um grande reservatório, que é conhecido como Mar de Minas, está com os níveis muito baixos, em torno abaixo de 20%, se eu não me engano. E isso compromete a geração de eletricidade de toda a cadeia, né, ou de toda a escada, né, escada de barragens que estão instaladas na jusante dela, né, que seria justamente no Rio Grande e depois no Rio Paraná. Professor, a gente ouve com muita frequência, né, sendo colocado que esse período de seca, isso que nós estamos vivendo agora, que nós vivemos lá a partir de 2012, 2013, 2014, que isso tem tudo a ver com o desmatamento que está acontecendo na Amazônia, né, que está alterando o clima da Terra. Mas o senhor me veio com uma informação de que em tempos atrás, décadas atrás, isso se observou e os estudiosos, hoje eles podem dizer que há ciclos. O quanto que o desmatamento, que a mudança do clima tem de impacto no que a gente está vivendo hoje? O quanto a gente pode acreditar isso? Então, a pergunta que eu faço, será que existe essa correlação? Porque, como você mesmo disse na apresentação, que em 2014 e 2015 nós vivemos uma pior crise hídrica registrada, né? Era noticiário todos os dias da crise, do racionamento, cantareira negativa. Mas se a gente voltar no tempo, nas informações, em 1953 e 1954, que foi justamente nesse período seco que eu comentei, de 30 até 70, 53 e 54, nós observamos os mesmos eventos climáticos que ocorreram em 2014 e 2015. Para o setor elétrico brasileiro, a década de 50, ou 7 anos dentro dessa década, foram os piores de toda a série histórica registrada, foi muito seca. E ela é usada ainda como parâmetro para o sistema energético brasileiro em simular períodos muito secos, né? Então se compara com esse período já registrado na nossa história, que foi na década de 50. Só que em 53 e 54, ocorreu a maior enchente do Rio Amazonas. Foram 300 mil metros cúbicos de água por segundo, chegando ao Atlântico, sendo descarregado para a cheia do Amazonas. Nós tivemos seca no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, seca no Oeste americano, enchente na Europa. Na Europa foram 300 mortos na Inglaterra, 1.800 na Holanda, 100 na Itália, e nós tivemos seca na China, foram milhões de mortos durante a década de 50 na China por causa da seca, e no Japão nós tivemos enchente. Quando chegamos em 2014,
nós tivemos a segunda maior cheia do Amazonas, foram 270 mil metros por segundo chegando ao Atlântico. Seca foi a crise hídrica que nós tivemos no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, seca no Oeste americano, enchente na Europa novamente, foram 30 mortos na Inglaterra. A Holanda não teve, porque depois da última enchente de 53, que foi um caos na Holanda, né, que foram mais de 3 mil, foi um caos, foi 1.800 mortos e assim, o prejuízo foi imenso. Eles começaram a construir proteções contra as enchentes, construíram muitos diques a partir da década de 60, logo depois, né, eles decidiram isso. E hoje a Holanda é referência mundial em obras hidráulicas de combate às enchentes, porque eles têm um quarto de todo o território deles abaixo do nível médio do mar, né? Então eles precisam de proteção, porque qualquer enchente que tem, eles sofrem muito com isso. Essas obras garantiram, então, que a Holanda não sofresse tanto. Mas o leste europeu sofreu muito com as enchentes. E depois a China também, nós tivemos seca em 2014 e no Japão, novamente, enchentes e deslizamento de terra. Então, os mesmos locais, com os mesmos fenômenos, só que as causas que estão atribuindo para esses acontecimentos não existiam em 53. Porque em 53 a Amazônia ainda era virgem, não tinha Transamazônica, que foi construída na década de 70. O estado de São Paulo não era todo ocupado, o oeste paulista era a nova fronteira, né, a ser conquistada. Então, não existia essas causas que se dizem hoje em 53 e 54, e os fenômenos ocorreram da mesma maneira. Então, esqueceram de avisar a história, né, para essa ocorrência. Então, eu não acredito nessa correlação direta, porque a gente vê, quando busca as informações em registros históricos, que esses fenômenos sempre ocorreram e até mais intensos do que nós estamos vivenciando hoje. Então, deve ter uma outra causa. Então, o que eu estou entendendo é que não é assim, a gente não tem uma resposta, né? Está além da nossa compreensão as causas em relação a essa questão climática. É isso que você está colocando? Eu acho que é mais falta de memória de registro, porque quando teve, acho que na década, então, em 2000, teve um furacão, acho que foi em Nova York, aí eu participava de um grupo técnico, né, que é a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e uma pesquisadora, ela falou, olha, quem não acredita em mudanças climáticas, não, já se viu o furacão em Nova York. Aí eu fui procurar o histórico, tem registro de furacão em Nova York desde 1600 e pouco, e foram muitos, né? Só que o impacto não era tão grande porque a população era muito reduzida, então as vítimas eram pequenas. E à medida que foi crescendo, mesmo que esses tornados, esses furacões fossem de menor intensidade, acabava criando mais prejuízos justamente porque a ocupação é maior. Então, eu acredito mais na nossa falta de registro histórico do que na não existência desses fenômenos anteriormente, porque o clima é altamente variável, né, em torno da América. A gente não pode assegurar que ele é normal numa situação. Mas assim... Vai, Zezé. Só nesse aspecto ainda de aquecimento global e tudo isso... Quer dizer, a gente pode entender se a gente quiser fazer essa leitura, aos registros históricos que nos mostram que isso é cíclico. Essa questão de chover mais, de chover menos, é cíclico se a gente for por esse caminho. Mas a gente pode afirmar, por exemplo, que o aquecimento global ele está impactando, por exemplo, nas geleiras e descongelando, ou o senhor acha que também não tem esse impacto e que, por exemplo, o nível do mar não vai ser afetado com esse aquecimento? Bom, eu não posso afirmar, mas eu sempre vejo nas séries históricas que tem período que é mais quente e depois período mais frio. O que nós tivemos esse ano foi volta de neve no sul do país. E isso era comum até a década de 70. Né? Em 60 e 53, acho que nevou em Poços de Caldas. Em 1893, os lagos da região ali congelavam. Então, você tem períodos que são mais quentes e períodos que são mais frios. E eu acredito, né, se esses ciclos realmente existem, como a gente vê nos dados, que esse fenômeno de geada e de neve no sul, de frio mais intenso, vai ser mais recorrente daqui para frente. Até terminar esse período que a gente fala de José, né, das vacas magras, em relação às chuvas, também vai ter uma maior variabilidade de temperatura, quer dizer, vão atingir temperaturas mais baixas porque o ar vai estar mais seco.
Se o ar tem menos umidade, ele tem uma maior variação de temperatura, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que nesse período do inverno nós chegamos a temperaturas negativas e logo depois a temperatura subiu muito, devido à baixa umidade do ar. Nós estávamos com uma massa de ar quente, né, estacionada no centro do Brasil, e isso evitava, né, ou impedia que o avanço de frentes frias. Mas como nós já entramos na primavera, essa pressão do centro do Brasil deve diminuir gradativamente por volta das chuvas. Mas este ano, por exemplo, nesse próximo verão, a expectativa é que ela seja um pouco abaixo da média, infelizmente, porque existe uma previsão de ocorrência da La Nina. E quando ocorre a La Nina, as precipitações são um pouco abaixo da média. Não sei, elas são abaixo da média, a gente não sabe dizer quanto vai ser abaixo. Mas qualitativamente, sim, vai ser menor do que a média, e isso impacta negativamente a produção de energia elétrica, abastecimento de água e produtividade agrícola. Agora, professor, quando a gente vê, né, o Brasil nessa situação de uma possível apagão novamente, nós tivemos o grande primeiro apagão na época da gestão do Fernando Henrique Cardoso, e o que a gente mais ouve, e a gente mesmo fala assim, não houve investimento do poder público para poder não ficar refém novamente dessa questão climática. Na sua visão de professor, de pesquisador, o que o governo, o poder público deixou de fazer ou o que ele deveria fazer para que a gente não corresse novamente o risco de viver um apagão no nosso país por conta do clima, da falta de chuva? Eu acho que isso também se deve um pouco à nossa falta de conhecimento do próprio comportamento do nosso planeta. Então, esse fenômeno de sobe e desce de chuvas, que eu falei, que a gente chama de efeito José, né? Nós saímos do período de vacas gordas, agora entrando no período de vacas magras, ele não é muito conhecido no mundo técnico, no meio técnico. Então, o que a gente faz? Quando tem a série longa, a gente já trabalha com a média geral. Isso faz com que a média fique intermediária entre um período e outro. Que o desvio padrão da média, que são as estatísticas que a gente usa, fica no meio termo. Então, todas as previsões que nós fazemos, nos baseamos nessa média, e que não deve ser feita mais assim. Nós temos que separar os períodos de vacas magras e vacas gordas, fazer as previsões para cada uma delas separado e adotar o cenário mais crítico. Então, se a gente não conhece esse fenômeno de sobe e desce, a gente vai planejar para o futuro aquilo que a gente trabalhou nas séries do período anterior. Então, se estava chovendo mais e tinha um excedente, então eu vou fazer minha previsão de planejamento de obras para o futuro considerando esse cenário. Mas se eu conhecesse que o cenário muda com o tempo, de sobe e desce, o meu planejamento seria completamente diferente. Então, os erros que nós cometemos no passado foi por ignorância. Agora, conhecendo que existe esse fenômeno, a gente pode acertar mais as nossas decisões de planejamento futuro, eles podem ser mais assertivos. Se a gente considerar que agora as enchentes vão ser menos recorrentes, mas vai ser mais frequente a falta de água. Depois inverte de novo por um período de 30 a 50 anos subsequente. Se a gente aprender que existe esse comportamento, nós vamos sofrer menos no futuro. Agora, o impacto direto disso, de não conhecimento, é que todo o planejamento feito numa situação climática, ele foi por água abaixo, porque a gente não estava esperando entrar num período seco em que o clima ia ter uma redução de 30% da vazão. Todos aqueles cenários do IPCC para a nossa região apontavam na tendência daquele período anterior de crescimento das chuvas e intensificação das enchentes, e nós estamos no caminho oposto desse caminho. Então, nós temos que acertar, então, o nosso conhecimento adquirido agora para acertar as nossas obras no futuro, porque senão a gente vai sempre repetir os mesmos erros, porque nós não estamos aprendendo com os erros dos erros passados. Bom, professor, assim, a gente tem nesse momento duas represas em construção, em Pedreira e em Amparo. Acredito que durante a crise de 2014, a falta de reservatório foi uma das principais críticas que o senhor fez ao governo do estado na época, dizendo como que pode uma região como essa aqui de Campinas, com tanta indústria, com tanta gente, não ter reservatórios. Aí isso foi feito, né, deve ser entregue no final do ano que vem. O senhor acredita que essas duas represas, esses dois reservatórios, vão ser suficientes para nos garantir aí uma tranquilidade em relação ao abastecimento?
Bom, a construção só do reservatório não garante abastecimento, porque ainda falta a adutora, né, de pegar a água desse reservatório e levar para onde precisa o consumo. Então, falta ainda, né, esse consumo. Mas a próxima crise hídrica, Zezé, ela vai estar prevista, assim, a expectativa é que ela ocorra em algum lugar entre 2025 a 2027, porque, em média, cada 11 anos nós temos uma crise hídrica. Então, a crise hídrica ainda não chegou. Ela deve chegar daqui 3 a 4 anos. Porque Maria? Nós tivemos uma crise em 92, depois nós tivemos outra em 2003, depois nós tivemos outra em 2014, então a próxima seria entre 2025 e 2027. Em média, pode ser demorar 12 anos, 10 anos, mas ela vem na média a cada 11 anos. Então, se nós já sabemos que isso pode ocorrer, então essas obras, além do reservatório, né, que teria que encher, no período mais seco ele demora mais para encher, né, se tiver nesse período José de vacas magras, se tiver água, ela não vai garantir o abastecimento para cá, porque não tem como trazer para a região, né, dos consumidores. Tem que construir também as adutoras, né, os ramais de abastecimento. Eu espero que esse seja o próximo passo. Mas uma coisa que eu queria falar com o senhor, discutir, aliás, são duas coisas. A primeira é que a gente vê, nesses tempos aqui de falta d'água, de falta de chuva, a gente vê as pessoas apelando para poços artesianos, muitos. E qual o impacto disso? E o outro é que outro dia a gente esteve aqui conversando com um diretor do CIESP, que falou, olha, a água não nos preocupa porque a gente tem aí o maior aquífero do mundo, que é o Guarani. Esse aquífero vai poder ser explorado da forma que se imagina para salvar a indústria e salvar aí as populações no momento futuro, quando a água faltar? Não, e eu colocaria, porque o que se fala é que o alimento vai ser, a oferta de alimentos vai ser o grande problema no futuro, né? A água a gente pode incluir, professor, nessa questão? Assim, a água é um dos grandes motivos de conflitos mundiais, né? Da guerra, né? Conflito armado por causa pela disputa da água. Isso sim. Agora, a Zizé me perguntou, eu acabei esquecendo. Poço artesiano e o aquífero. Sim. A água subterrânea, ela tem mais de 95% da água disponível no mundo, né? Se você considera a atmosfera, a superfície, a água subterrânea, ela tem mais, e também geleiras, a água subterrânea que existe mais, né? Ela é mais disponível. Só que na nossa região, por exemplo, nós não temos aquífero, né? Nós temos um cristalino, que é a rocha. Então, se a gente fura um poço e não atinge fratura, dá poço seco. Tem um caso ali em Jundiaí, que uma construtora precisou construir um poço, porque ela precisava de água, não queria pegar água da rede para não sobrecarregar. Ela furou o poço e foi furando, chegou a 400 metros de profundidade, não pegou uma fratura, deu poço seco. E a cidade é vizinha da nossa. Então, São Paulo, a região metropolitana, 1/3 do estado, mais ou menos, está sob o cristalino e é uma região muito pobre de água subterrânea. Então, a produtividade dos poços variam de 2 a 22 metros cúbicos por hora. Então, é uma vazão muito baixa para o abastecimento. Quando você avança mais para o interior de São Paulo, assim, você tem aquífero Bauru, Botucatu e o Guarani. E as cidades do interior, como Ribeirão Preto, Batatais, essas regiões, elas usam água de subterrânea para abastecimento. O grande problema é que está havendo um depreciamento, né, um rebaixamento, né, dos lençóis, e isso faz com que a produção de todos os poços existentes caia ano a ano por causa desse rebaixamento. E aí é necessário que fazer aprofundamento dos poços para continuar o abastecimento. Aí encarece mais, porque você precisa bombear água mais profunda e colocar equipamentos mais potentes. Isso aumenta o consumo de energia elétrica também. Então, não é simplesmente a solução, né? Nós temos, sim, água subterrânea, mas a superexploração, ela é um fator que vai nos prejudicar no futuro. Se a gente não preservar ou não usar com uma certa parcimônia esse recurso, no futuro ele pode faltar. E eu falo isso porque a nossa eficiência na distribuição de água hoje é muito baixa. E esse é um dos motivos, mais do que a crise hídrica, pelo racionamento de água. Nós temos cidades aqui da região, que tem até um porte grande a cidade, que tem perda na ordem de 55%.
Então, como que você pode abastecer? Quer dizer, o recurso tem, só que a cada 10 litros que você pega, você só consegue entregar 4,5 e o restante foi perdido na rede. Então, se houvesse uma redução dessa perda pela metade, não estaria tendo um racionamento, porque essa perda estaria sendo entregue, né? Se você melhorar a eficiência. Então, hoje nós temos sim que combater perdas na rede de distribuição, porque a disponibilidade hídrica caiu, como eu comentei, vai cair pelo menos 30% por causa desse período longo que nós entramos, que vai durar, tem a duração de 3 a 5 décadas, já passamos uma, então de 2 a 4 pela frente, em uma situação menos favorável de disponibilidade hídrica. Nossa, é assustador, né? Quando a gente ouve o senhor falando isso, que eu ia te perguntar justamente isso, como que o que a população pode fazer para poder ter menos efeito nocivo em relação a essa questão da crise hídrica. Mas eu acho que está basicamente nas mãos do poder público. Está nas mãos de Deus, filha. Não, sim, chuva, mas eu falo e fazer obra para reduzir aí a perda. Mas isso é incrível, gente. Eu ouço essa conversa de redução de perdas na rede d'água, eu acho que faz 20, 25 anos, professor. Aqui em Campinas houve um avanço, né? Sim, houve. Nós estamos aqui em Campinas, a perda acho que está em 18% ou 19%. Acho que a última matéria que eu fiz estava em 20%, que já é um índice muito bom. No Brasil... É bom, professor? É bom 20%? Olha, acho que Campinas tem um dos menores índices, né, de perda de água, né, do país, acredito, porque você acha sempre acima de 2 dígitos. Campinas está com menos de 20%. Por exemplo, Israel tem uma taxa de substituição de redes em torno de 5% ao ano. Então, eles trocam a rede, em média, a cada 20 anos, 100%, que é um país semiárido e precisa dessa água controle, né? E nossas perdas aqui, tem região que tem acima de 74% de perda. Geralmente é a região norte. Na região norte do Brasil, que tem maior disponibilidade hídrica, então, assim, tá tendo perda, em vez de substituir a rede, né? Não, é muito caro. Então, tem água sobrando, então vamos injetar. Trata mais a água, injeta na rede e deixa ser perdida. Só que eles pagam a água mais cara do Brasil, na região norte, por causa da baixa eficiência. Então, aqui em São Paulo, nós estamos com uma média de perdas no estado que ultrapassa 40%. Isso é muito, né? É muito. Nós precisaríamos investir pelo menos na substituição de 1 a 2% a hora. Nós não substituímos nenhum. Campinas, quando começamos com a crise hídrica em 2014, trocava acho que 70 quilômetros de rede por ano. Hoje durante a crise, eles passaram para 140, eles dobraram isso. Por isso que estamos com 18%, mas vizinhas nossas aqui da região de Campinas, a outra vizinha de Campinas, tem perdas de 55%. Nossa Senhora, é uma loucura. Né? Mas, professor, olha, você tem mais perguntas, Zezé? Não, tá ok. Não, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, professor, em relação a essa questão da crise hídrica, para os ouvintes que estão nos ouvindo? Sim. A partir de amanhã, à tarde, até segunda-feira, nós vamos ter chuva na região. Oba! Que notícia boa! Nossa, de fato, é uma excelente notícia. E que não tenha ninguém que fale, mas justo no fim de semana, justo no fim de semana. A chuva agora pode vir a qualquer hora, em qualquer dia, que é muito bem-vinda, né, professor? Sim. Olha, eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito a entrevista do senhor, foi ótima, como sempre. E desejar para o senhor um bom fim de semana chuvoso aí, com muito filme legal, tá? Ok, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada, professor. Um abraço. Bom, e agora a gente vai para chuva, Rose. Vai ter chuva. Ai, Deus. Nossa, ainda mais as plantinhas que eu vou buscar na Ceasa hoje. Aqui em casa eu já tinha falado pro pessoal, eu falei assim, esse final de semana eu não vou pra chácara porque eu preciso estudar, né? Eu tenho que fazer o TCC da minha pós. E aí, então, tudo bem, com chuva melhor ainda, eu só não posso dormir, né, Zezé? Esse é o risco, né? Você pensou? É um problema, né? Chuva olha, toma Coca-Cola, café você não pode tomar, mas e aí? Gente, quanta loucura, né? Eu me lembro quando eu era estudante, que
não fazia o que tinha que fazer ao longo do curso, então, quando vinham as provas, você tinha que arranjar força em qualquer lugar, né? O tanto de Reativan que eu tomei com Coca-Cola para passar a noite acordada. Nossa, mas assim, doida. na verdade, não adiantou nada isso. A única coisa que adiantava é quando tinha muita gente junto, a bagunça. Mas aí quando se faz bagunça, você também não estuda. Né? Exatamente. Foi um problemaço. Ô, Rose, então vamos pro intervalo. Vamos. E a gente volta já com mais bastidores. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Minuto do Patrimônio Cultural. Uma homenagem ao maestro Carlos Gomes. Incentivado pela imperatriz Teresa Cristina, Carlos Gomes foi estudar na Itália. Casou-se em dezembro de 1871 com Adelina Del Conte Peri, pianista emérita, filha de um tapeceiro de Bolonha com quem teve 5 filhos. Na terra da polenta e do macarrão, Carlos Gomes tinha saudades dos petiscos da sua terra natal. E as cozinheiras italianas tiveram dificuldade para entenderem os segredos do virado e do tutu de feijão. No dia 19 de março de 1870, apresentou a ópera O Guarani no Teatro Alla Scala de Milão. Com a obra adaptada do romance de José de Alencar, o maestro campineiro colocou o Brasil no mapa cultural europeu. Minuto do Patrimônio Cultural. Realização Grupo Bandeirantes e Academia Campinense de Letras. Ali eu tava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Trânsito. Aurozimbo Maia, motorista, tem pontos onde reduz um pouco a velocidade, tem boas condições na passagem pela Avenida Brasil, acesso a Senador Saraiva e a Senador Saraiva até o terminal Miguel Vicente Cury sem dificuldades. Aproveite o Hiper Saldão e dê carona para as vantagens que o Banco BV oferece. Acesse meucarronovo.com.br/Hiper Saldão e confira as ofertas. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e eu quero saber se Rosmaria tem ouvintes pra gente poder ler os ouvintes. Olha, então vamos lá. Hoje, viu, gente? Vocês falaram, reclamaram que a gente não lia, nós começamos a ler. Vocês participem, hein? Deixa eu me ver aqui direito, porque quando eu fico com o computador na minha frente... Deixa eu botar o computador aqui. Não. Deixa aqui, peraí. Gente, vai dar tudo certo, tá bom? Ó, o Antônio Zezé, ele colocou assim, já que a Rose é tão amiga do Dário Saad... Antônio Macafani? Eu não sei quem é, tá só assinado Antônio. Tão amiga do prefeito, pede para ela perguntar para onde estão os 200 médicos e por que o AME, o Hospital do Coração, e a maioria dos PAs fecham no final de semana e tem milhares de pessoas esperando por exames, como a minha vizinha, que está há 2 anos à espera de tirar a visita. Né? Aí, Antônio, enquanto a gente estava entrevistando o professor Antônio Zufo, eu mandei o teu negócio pro Dário, né? Porque ele respondeu. Ele colocou assim, ó, os 200 médicos já foram contratados, o AME é do governo do estado, então a prefeitura não responde por ele, e o Hospital do Coração também não é da prefeitura.
e as UPAs não fecham no final de semana, né? Agora ele falou prontos atendimentos. Eu acho que UPA, unidade de prontos atendimentos, é a mesma coisa, é isso. Não fecham no final de semana. E hoje, segundo o prefeito, foi publicado um chamamento público para parcerias com instituições de ensino. A gente já tinha dado isso aí para o PA, para a UPA do Campo Grande. Após a escolha da entidade de ensino, os funcionários serão remanejados para unidades com dificuldade de realocação de médicos. É aquele projeto que a prefeitura fez uma parceria com as universidades de medicina, e nas UPAs, Zezé, vão trabalhar médicos e alunos residentes dessas UPAs. Os profissionais que são da prefeitura, que trabalhavam nessa UPAs, eles vão sair de lá e vão para outras unidades de saúde para fazer esse atendimento e melhorar o atendimento. Então é isso, viu, Antônio? Então, olha, eu acho muito importante aqui colocar para o Antônio, porque eu senti do Antônio uma certa ironia quando ele disse, já que você é muito amiga, a questão do prefeito responder, ele não responde para a Rose. Ele responde para a população de Campinas. Né? E ainda bem que a gente consegue ter essa ligação direta com ele, que é uma coisa que ele acaba tendo o conhecimento do que está se passando pela cidade, porque aqui os ouvintes vêm colocar quais são os problemas que estão vivendo. E aí esses problemas que são colocados são levados. E ele traz aqui para que a rádio fale com você, Antônio, e com os outros moradores, contribuintes, cidadãos de Campinas. Não tem não tem nada de pessoal aqui nas coisas, nada de pessoal. E é importante que isso fique bem claro, sabe? Então é essa a resposta. E eu acho assim, tudo que você colocou na sua pergunta, em grande parte você estava errado, em relação à UPA, em relação ao Hospital do Coração. Então, assim, são coisas que a gente tem que rever sempre. O fato de eu estar há muitos anos cobrindo política, eu tenho o telefone de quase todo mundo. Então, tanto que muitos ouvintes falam assim, pede para a Rose ver isso para mim. Se você observar, se for um ouvinte antigo, né, da Rádio Bandeirantes, e sempre que eu estou aqui, a pessoa já manda, eu já vou atrás da resposta. Então, é um acesso mesmo que a gente tem, que eu tenho aos políticos por conta desses anos todos cobrindo política aqui da cidade. Zezé, o Edivalmir, ele dá bom dia pra gente e ele pergunta assim para nós, vocês se lembram do saudoso advogado Nelson Paviotti, que se vestia de verde e amarelo, tinha uns Fusca verde e amarelo e até a sua residência era pintada de verde e amarelo? Ou se lembramos? Aí ele falou assim, meu Deus, já pensou se ele não tivesse morrido em 2017? Algumas pessoas da esquerda iriam querer trucidá-lo por ele gostar das cores do Brasil. Então, Edivalmir, eu concordo com você e não concordo. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem falado muito dessa apropriação dos símbolos que são de todo brasileiro e que alguns grupos têm se apropriado como se fosse só deles. Quem que se apropriou, né, desse símbolo da bandeira brasileira? Os bolsonaristas. Não é verdade, Zezé? Então, você tem os bolsonaristas usando a camisa verde, a camisa do Brasil, como se fosse um símbolo ou marca do bolsonarismo. E, na verdade, não é. E não é só de esquerda, né, que vê isso. Eu acho que qualquer brasileiro, quem não é bolsonarista, que dia que foi que a gente estava com... 7 de setembro. 7 de setembro. De você tocar o hino do Brasil no dia 7 de setembro. Todo dia 7 a gente toca o hino do Brasil. E aí nós tocava no Jornal Gente, no Bastidores, no Primeira Hora, em tudo a gente tocava. Inclusive, assim, tinha bandeirinhas que o Rodrigo Neves gostava de comprar para pôr na mesa da redação, você se lembra? Aliás, não era só na redação, em tudo quanto é lugar. Ele falava, gente, a gente tem que orgulhar da nossa pátria, não sei o quê. Só que aí a gente ficou em dúvida, por quê? Porque você ia ter aquele evento do Bolsonaro, ia usar muito as cores da bandeira brasileira e esse grupo achar que a gente estava ali apoiando ou estava sendo partidário. Então, é essa apropriação indevida que está ruim, né, dos símbolos, de vários símbolos, que é igual, por exemplo, por que a questão de gênero, a questão da mulher, por exemplo, de machismo, de combate ao machismo, de combate à violência, é uma pauta de esquerda? Não é só da esquerda.
né? Você tem aí uma pauta, por exemplo, em relação à mulher, né? Você tem uma pauta também de outros partidos que defendem e que pode ser de centro, não é da esquerda, mas aí a esquerda vem e se apropria como se fosse só uma pauta dela. E aí o outro partido, porque a esquerda está defendendo como se fosse dela, ele exclui isso do debate. Isso, então, prejudica todo mundo, né, Zezé? É isso que eu sinto também. Não, eu sinto isso. Nossa, é uma coisa que eu falo direto, sabe? Por quê? Porque eu tenho que aceitar. Mas concordo que alguém poderia olhar para esse advogado, que a gente... Sem conhecer a história dele. E achar que ele era um bolsonarista ferrenho, sendo que ele era apenas um nacionalista, né? Um cara que amava o país e que defendia aí nas cores. E ele mostrava isso ao usar as cores da bandeira brasileira na casa, no carro e nas roupas que ele usava. Então, eu acho que tem a ver com isso, viu? Bom, Zezé, eu não tenho mais... e aqui o Marcos está dizendo assim, os bolsonaristas escolheram o verde e amarelo em contraponto ao vermelho dos partidos de esquerda, principalmente o PT. Não é apropriação indevida, mas é uma identificação ideológica. E aí o Marcos está pedindo desculpa por falar isso. Não, Marcos, não precisa pedir desculpa. Não, ideológico, eu acho que não é. Eu também acho que não é, não. Eu também acho. Eu acho que os símbolos nacionais... Uhum. Né, eu até entendo quando ele coloca que a esquerda tem aquela história do vermelho, né, da comuna internacional e tudo mais, e é o vermelho, a foice e o martelo. Eu até entendo isso daí, mas e acho que isso pode ser relacionado à esquerda. Agora, a bandeira do Brasil não pode ser relacionada por ninguém ao bolsonarismo, porque não é meu país. Né? É o país da Rose, é o teu país, é o país de todo mundo. Bom, Rose, olha, o Wagner, eu acho que agora eles estão mandando, né? O Wagner, ele disse que o grande erro do povo brasileiro foi ter aceitado se colocar em dois lados apenas, ou seja, ou de esquerda ou de direita, né? Ou você pensa como eu, ou você é do outro lado. A partir deste momento, o povo brasileiro passou a torcer contra ele mesmo. No final das contas, todos morreram abraçados e o país junto com eles. É isso que a Zezé falou, Wagner, que é difícil quando você começa a ter essa coisa de identidade de grupo, né, Zezé? Esquecendo do país. É o país e ponto. Sem dúvida, né? A gente tem que se enxergar como brasileiro. Gente, não tem problema nenhum a ideologia. Você ser mais de direita, o outro ser mais de esquerda, sabe? Não pode neonazista, isso não pode, né? Então, tem coisas assim que não podem, que inclusive é crime, né? Mas, assim, bom, eu sou mais de esquerda, eu acho que o Estado tem que ser maior, ele tem que se responsabilizar por mais coisa, o Estado tem que... ele tem que se responsabilizar mais por cada coisa do cidadão. Não, eu sou mais liberal, eu acho que é o seguinte, as pessoas têm que ganhar bem e decidir aonde elas querem colocar o dinheiro delas, o que elas querem fazer, um Estado menor, né? Isso, e é desse debate que muitas vezes a gente chega em outras coisas que acabam sendo melhores do que as duas propostas que originaram o debate. Né? A gente vê aí social-democracia, que tanta gente fala, né? Da Suécia, da Suíça, mas sabe, mas é isso. E eu, muitas vezes, em alguns aspectos, acho que eu sou mais de esquerda, em outros mais de direita, eu acho, sei lá. Eu acho que depende do assunto, né, que a gente acaba se identificando, eu acho que vai muito do assunto. Mas odeio mitos. Uhum. Odeio super-heróis, não acredito em super-heróis. E por falar em super-heróis, eu acho que um assunto que eu pautei aqui, Rose, para a gente conversar, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, que condenou
o ex-deputado André Moura, que tentou se eleger para o Senado e não conseguiu, há mais de 8 anos de prisão aí por 2 crimes cometidos por ele contra a prefeitura, uma prefeitura do Sergipe. É Sergipe, né? O que tem de... É no Sergipe, né? Sim, Sergipe. O que tem de novidade nisso? Várias coisas. O Supremo condenando um político, coisa que não acontecia há muito tempo, a gente não via isso. Tudo passava. E quem relatou esse processo, essa ação que corria no Supremo Tribunal Federal, é o nosso digníssimo Gilmar Mendes, que relatou pedindo para que ele fosse absolvido, já que na visão desse ministro faltava prova, o Ministério Público não conseguiu provar que o cara meteu a mão. Olha, o cara era assim, a prefeitura, ele não era quem estava na prefeitura era uma figura que era do time dele, né? Aí a prefeitura pagava o celular dele, a prefeitura, uma série de coisas assim, da família inteira. Só porque o cara era ligado ao grupo político dele, o município pagava uma série de coisas pessoais para essa figura André Moura. Imagina o orçamento dessa cidade no Sergipe, né? De quem que tirava leite da boca de criança. Porque essa cidadezinha não deve ter nada, gente. Nada. E do nada que tinha, ele ainda metia a mão num tanto, porque o cara era do grupo político dele. Bom, então... Aí o Gilmar Mendes não viu prova, surpreendentemente para mim, aí eu gostei, não quer dizer que eu goste dele, mas quem abriu uma divergência foi o Cássio Nunes, ministro indicado pelo Bolsonaro, o último ministro a chegar no Supremo, que falou, para mim tá mais que provado. E aí, foram cinco ministros que fecharam com ele? Olha, em duas foram 6 ministros que fecharam com ele. 4, e isso. Na outra 5-5, empate. Nesse de 5-5 a gente fala daqui a pouco. Mas aí nessas duas de 6-4, né? Quem que ficou com o Gilmar Mendes? Os de sempre. Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E aí os 6, os de sempre também. Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Barroso, Cássio Nunes e o Fachin. Os 6. Então, isso daí, ele só foi condenado, por quê? Porque no ano passado, em outubro, o ministro Luiz Fux, quando ele assumiu a presidência do Supremo, ele conseguiu dar um jeito que esses crimes aí, as coisas penais, não vão ser mais votadas nas turmas. Né? Seria justamente por causa da Lava Jato, porque todo mundo na segunda turma, que é a turma que cuida da Lava Jato, ninguém é condenado, todo mundo ali nadando de braçada, bandido indo pra rua. Aí o que ele fez? Decidiu que agora essas ações penais vão ser julgadas no pleno, em todo o plenário. Então foi por isso que eu fiquei tão feliz e torcendo tanto para que a coisa não volte ao que era. Se bem, quem que é o próximo, Rose? Já entrou no segundo ano do Fux e daqui a pouco vai ser... Acho que é a Rosa Weber, não é? Não, aí dá pra gente ficar tranquila também. Dá pra gente ficar tranquila. Bom, enfim, né? Mas... Aí teve um caso, a terceira ação, é uma ação que deu empate, 5-5, e aí a gente acabou esbarrando numa situação que o ministro Luiz Fux falou que nós esbarraríamos, que seria problemático, e isso daí no sentido de que o 11º nome do Supremo, que vai substituir o Marco Aurélio de Mello, tem que sair. Podemos ou não, tem que sair, porque senão, em vários momentos, nós vamos viver esse tipo de coisa. 5-5. Adia e aguarda quando o 11º aí chegar no Supremo. E a coisa está enrolada porque o Alcolumbre não quer
avaliar na Comissão de Constituição e Justiça, embora a conversa é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu um prazo para o Alcolumbre e falou: se você não se posicionar, eu vou levar para plenário de qualquer maneira. A questão de levar para plenário é que ninguém sabe se o Mendonça vai passar, né, Rose? Pois é, a dúvida é justamente essa. Estão dizendo que houve um enfraquecimento do nome do Mendonça. O Bolsonaro já está, inclusive, assim, pensando na possibilidade de indicar um outro ministro. Descartou já o Aras que estava com as asinhas de fora, tentando viabilizar um nome para ser ele. Para poder ocupar essa vaga. O Bolsonaro já descartou, dizendo que se não for o André Mendonça, ele vai continuar naquela história de indicar um ministro terrivelmente evangélico. O Bolsonaro, que está muito próximo, né, Zezé, do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus ali do Rio de Janeiro. Então, o Bolsonaro, que perdeu 11% de apoio entre os evangélicos, é um público fiel a ele, e que ele precisa preservar, ele não vai colocar um outro nome que não seja um nome aí defendido por esses evangélicos que apoiam o Bolsonaro. Mas o André Mendonça, ele tem feito uma gestão, indo a todos os gabinetes, conversado com os senadores, mas as chances dele diminuíram, e eu fico pensando na entrevista que aquela ex-ministra que nos deu, como ela chama, às vezes ai, meu Deus. Sim. Bom, enfim, ela disse que do STJ, isso. De todos os nomes, o André Mendonça era o melhor, seria o mais técnico, seria o que seria menos lesivo para o Brasil. Olha que situação que chegamos, né? Então, ela defendeu assim o nome dele e, gente, nós não sabemos ainda os nomes que estão colocados aí. Se falava de um juiz... Eliana Calmon, da ex-STJ. Então é isso, Zezé. E o Alcolumbre, né? Ele é um cara que ranheta, né, Zezé? Vai empurrando com a barriga. Olha, o que todo mundo diz é o seguinte, ele não gosta do Mendonça, não estou falando que eu gosto também, não, mas e a questão dele é pessoal, com alguma coisa que aconteceu lá com o grupinho político dele. Gente, esse Alcolumbre, não é por causa do Mendonça que eu estou falando isso, não, mas enquanto presidente do Senado, gente do céu, me lembro de tudo que foi feito para ele ser eleito, né, para derrubar o Renan Calheiros. Olha, gente, na próxima eleição do Senado, eu vou te contar, viu? Temos de pensar bem. O Rodrigo Pacheco, eu tô achando um cara mais autônomo, viu, Rose? Tô achando um pouco melhor. Agora, a gente tem também... Bom, e o Wang ontem? Então, e o Wang? Eu assisti. Achei que ele jantou a CPI, ele passeou na CPI. Né? Todo mundo dizia, falou, pensa bem para chamar esse cara que vai dar palco para ele. E os caras acharam que fossem conseguir jantá-lo. Não conseguiram, assim foi. Mas sim, cada vez mais, assim, cada vez mais que eu vejo a CPI e começa a me revirar aquela história da Prevent Senior. Nossa, Rose, é com aquilo que eu não me conformo. Como é que os caras puderam ter no coração da cidade de São Paulo um campo de experimentação da forma que teve, passando pelas barbas da Agência Nacional de Saúde, Rose, do Ministério Público, de tudo. Todo mundo em silêncio. Às vezes eu tive a impressão que era uma coisa meio nazista, sabe aquela coisa dos experimentos do Mengele. Do Mengele me fez me lembrar dessa época, um negócio muito sério, mas muito sério, criminoso. E a INS não fez nada até agora, minha amiga. Nada. Mas como aí, que não interveio? A gente entra naquela história de que as agências de fiscalização, elas não estão lá para poder fiscalizar.
mas para atender grupos políticos. Lembra que a gente sempre falou isso aqui? Sim. No programa? Por causa das nomeações de quem compõe os conselhos, que são tudo indicados políticos, mas assim, é uma coisa tão vil, que eu fiquei vendo os momentos que eu vi o Wang, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Bom, mas é isso. Que eu tô falando, né? Vambora, Zezé. Vambora, que o esporte já tá aí. Gente, ó, beijo, amanhã, sexta-feira, à tarde começa a chover, mas antes vem pra cá ver aqui que ainda vai ter sol, tá? Beijo pra todo mundo, até amanhã. Você ouviu